Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, estudando a doutrina espírita e a ciência do direito desde 1968. Sempre na pureza de uma e de outra. Sempre com livros seguros. Sempre objetivando entender qual é a mensagem de Deus ao nos criar. Qual é a obrigação nossa ao permitir a nossa reencarnação nesse planeta escola. Porque nós para cá viemos com tarefas a serem cumpridas por um tempo determinado. E prestaremos conta de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Hoje o assunto é o aborto. O aborto delituoso. Quando falamos em aborto delituoso é porque os médicos, a ciência médica mostra que existem reações do organismo em o aborto natural, por razões do corpo feminino ao aborto natural. Vamos falar hoje do aborto criminoso, do aborto delituoso. E vamos seguir o livro Seguro, estudando o pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, editora FEB. Só trabalhamos com livros seguros. Não precisa comprar livros novos, basta pegar os antigos. Estão atualizadíssimos. E não se precisa reescrever Emmanuel. Precisamos estudar Emmanuel. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Livro dos Espíritos. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Diz Emmanuel, um crime existe mais doloroso, pela volúpia da crueldade, com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza, o aborto. O Livro dos Espíritos diz, aborto delituoso, ignominioso ato de anular, consciente e brutalmente, uma vida que se inicia, prenhe de esperanças e que encontra formal repulsa em todos os princípios espíritas cristãos. Todos os princípios. A literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, especialmente com Emmanuel e André Luiz, portanto seguríssima, oferece incisivas páginas de análise do aborto, situando-o como o mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado. Define-o ainda, através da palavra de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, por um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Ao renascer, o espírito é semelhante a um botão de rosa, que tem no mundo das formas importante missão a desempenhar. Por isso Deus nos outorgou, nos ofereceu essa oportunidade de renascermos, quantas vezes necessárias forem para nos aprimorar, para retificar os erros, cumprir tarefas gravíssimas e procurar pelos nossos próprios esforços o caminho da perfeição. Ao renascer, o espírito é semelhante a um botão de rosa, que tem no mundo das formas importante missão a desempenhar. Destruir, pois, o jardineiro, a mãe ou o pai. O botão que anseia por desabrochar constitui prática criminosa. Eis que com ela privará de belo e perfumado ornamento os quadros da natureza. Impedindo a alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando, a eliminação de uma vida abre a seus responsáveis, diretos ou indiretos, um abismo de sofrimento e dor, no qual permanecerão um longo tempo. Quantos anos de aflição e angústia, séculos consecutivos quase sempre. É aí que aparece o Espiritismo tentando explicar a lei de causa e efeito,
É aí que aparece esse fabuloso livro O Céu e o Inferno, o quarto da coletânea espírita, o Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual depois da morte as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Você leva tudo. Não existe crime oculto. Não existe crime escondido. Mesmo que a justiça e a polícia não tenham visto aqui na Terra, a sua consciência vai responder por isso depois, porque a vida continua plenamente. E você vai ser o responsável pelos atos ruins e pelos atos bons. Está aqui. São 33 artigos, mostrando que Deus não iria brincar com a gente, nos botar aqui sem responsabilidade, sem uma finalidade precípua a atingir e a cumprir. É mais covarde a mulher que friamente provoca o aborto. É mais terrível o homem que, irresponsavelmente, sugere-o ou realiza-o no exercício da medicina, do que aquele que, em conflito circunstancial, elimina um adversário sobre o incontrolável desespero de um impulso de cólera. Nos crimes comuns, o homem, via de regra, extermina o adversário que lhe poderia acarretar desvantagem no esforço pessoal. No aborto delituoso, provocado quase sempre para fugir à responsabilidade de um deslize moral, a mãe mata o próprio filho indefeso, convertendo-se em assassina do ser que as suas entranhas geravam, no mais belo e mais sublime fenômeno da vida, que é a maternidade. O aborto joga fora toda a beleza da lei divina, a lei que foi criada por Deus e não por nós. O ser que vem renascendo, pedindo proteção e carinho, jaz à mercê de mãos criminosas e sem direito à defesa. Dilo Emanuel, não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Não tem defesa. Todos vão responder seriamente por isso. Fica inteiramente entregue à mãe assassina, infeliz mulher que se transforma em algoz, e do pai, ou do médico, ou do tio, ou daqueles que estão aconselhando, que se converte na cumplicidade irresponsável em desvairado homicida. Fixam essas leis no tribunal das próprias consciências culpadas tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. Outro assunto que a doutrina espírita trouxe, esses espíritos que foram assassinados sem nenhum direito à defesa, muitos deles vão se tornar obsessores dessas mães, desses médicos, desses indivíduos que estão planejando esses atos assassinos. Toda a sua organização vai ser desestabilizada, podendo provocar câncer ou a própria loucura. Nós vamos ver isso nos estudos de André Luiz, nos 16 livros da coletânea de André Luiz, Chico Xavier, editora FEB. De acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. É o único caso. Somente ao médico e mais ninguém. Abordando o delicado problema, os espíritos superiores, quando Allan Kardec lhes perguntou se constituía crime a provocação do aborto, responderam de forma incisiva: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única que pode dar a felicidade ao homem se for cumprida. É a única que lhe diz o que fazer ou o que não fazer.
E a melhor tradução é a de Jesus. Só fazei com o próximo ou com o outro aquilo que deseja para si. Então, não faça com o outro aquilo que não deseja para si. Isso é respeito aos direitos fundamentais, a dignidade humana e a dignidade divina, que foi estabelecida por Deus. O Espiritismo e os espíritas reprovam-no, desaconselham-no, por constituir prática anticristã, antiespírita, descaridosa, cruel, desumana, fria, horrenda, em pleno desacordo com as leis divinas, em pleno desacordo com todos os estudiosos do cristianismo, em pleno desacordo com os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O aborto delituoso é a negação do amor. Você está negando tudo àquela pessoa que nós já falamos aqui, totalmente indefesa. É claro que nós deveríamos ter tempo também para falar das regras fundamentais que os jovens deveriam seguir. Sobre o sexo, sobre a hora de praticar o sexo, sobre a responsabilidade dos atos da vida, seja pela lei humana, seja pela lei de Deus. Os jovens todos deveriam estudar, antes de caminhar para a vida ou pela vida, estudar as leis de Deus, estudar as leis humanas, do direito positivo que está em vigor, esmagar uma vida que desponta, plena de esperanças, impedir a alma de reingressar no mundo corpóreo, abençoado cenário de redentoras lutas, negar ao espírito o ensejo de reajuste, representa em qualquer lugar, situação e tempo, inominável crime. E não tem justificativa para isso. Carência de recursos, uniões ilícitas, falta de responsabilidade, de estudo. Preconceitos sociais? Não, 1000 vezes não. Tais argumentos, que no fundo escondem outras razões, não podem justificar o crime pavoroso, o assassinato hediondo, que a insanidade e a frieza de mentes infelizes têm gerado na sombra de cogitações desumanas. Emmanuel, estudando os diversos tipos de crimes, é categórico. Todavia, um existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. As leis, em todos os casos, contudo, as leis humanas sabiamente difundidas e interpretadas pela doutrina espírita, as leis divinas, iluminada pelo evangelho do Mestre Jesus, conceituam-no por criminosa infração à vontade de Deus, nosso Criador, nosso Pai. De uma coisa estamos certos: quando o Espiritismo houver empolgado o mundo inteiro com a sua mensagem de amor e sabedoria, o aborto delituoso será banido da face planetária. Disso não temos a menor dúvida. O que está faltando é nós estudarmos. Sócrates fez esse alerta de que os jovens, antes de começar a caminhada juvenil, deveriam conhecer as leis, para saber os princípios, os limites, os freios de todos os pensamentos e ações. É isso que nós estamos querendo e pregando há mais de 49 anos. Fora do estudo não há como transcorrer pela vida de forma correta. Só o conhecimento pedagógico, rigorosamente pedagógico, em livros seguros, é que vai lhe dar os balizamentos, que vai ser a sua bússola, que a sua consciência vai poder consultar e lhe dizer qual é o caminho a seguir. É você cuidando de você mesmo para não cometer mais crimes e só praticar o bem, para ser um homem de bem, para ser aquele homem que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Muito estudo, muita paz e responsabilidade. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.